muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje, vamos conhecer a investigação preliminar que apura problemas recorrentes de abastecimento de água no município de Santa Bárbara. Os nossos convidados são Eduardo Gregório Costa, advogado do PROCON Municipal de Santa Bárbara, conversa com a gente de forma remota, e Lucas Baceletti, promotor de justiça em Santa Bárbara, que me faz companhia aqui no estúdio. Um prazer recebê-los na TVMP, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor Lucas, o que motivou então o início desse procedimento instaurado pelo MPMG? Então, Santa Bárbara vivenciou no feriado de 7 de setembro um problema grave de desabastecimento. Há notícias de que em várias regiões da cidade, já no próprio feriado de 7 de setembro, começou a ter um problema de falta de água, e isso foi se estendendo. Esse ano de 2023, 7 de setembro, foi um feriadão, então as pessoas estavam em casa e a água foi parando de chegar. Isso durou por vários dias e atingiu, inclusive, bairros e regiões da cidade que normalmente não são atingidas pelo problema. Até o coração da cidade, o próprio centro, tem notícia de que o fórum da cidade, que fica do lado da Igreja Matriz de Santa Bárbara, também teve um problema de desabastecimento durante a semana que se seguiu ao fim de semana de 7 de setembro. Numas apurações preliminares, eu fiquei sabendo que é um problema recorrente em Santa Bárbara. Eu estou na comarca desde o início de agosto, e eu fiquei sabendo que, na verdade, isso ocorre há anos e com uma frequência excessiva. Então, daí foi decidida a instauração dessa investigação preliminar no âmbito do PROCON-MG, que é um órgão do Ministério Público de Minas Gerais. Pois é, doutor Eduardo. Então, essa suspensão no fornecimento de água é recorrente em Santa Bárbara. Sim, Cristiane. Eu, assim como o doutor Lucas, eu estou há pouco tempo aqui na comarca, eu estou há 1 ano e 8 meses aqui, mas o que a gente pôde perceber nesse período é que realmente a Copasa vem faltando muito com o dever dela de fornecer um serviço de qualidade para a população. Nesse 1 ano e 9 meses praticamente que estamos aqui, a água esse episódio de ter uma falta d'água por um período longo já se repetiu várias vezes. Então, chegou num ponto que a gente precisa intervir, né? Tanto o Poder Judiciário quanto os demais poderes da comarca precisam intervir. Recebe muitas denúncias de falta de água? Sim, bastante. Como o doutor Lucas pontuou bem, nesse último episódio que foi do feriado, afetou áreas da cidade que normalmente não eram afetadas, mas há um bom tempo a gente vem recebendo denúncias de bairros um pouco mais distantes do centro que a falta d'água é recorrente. Então, a gente tem se mobilizado, tem acionado os demais poderes no sentido de tentar normalizar essa situação. Ações consideradas graves? Sim, são ações consideradas graves, uma vez que o fornecimento de um serviço público ele é um direito fundamental do consumidor. E a água é um bem essencial, a água tratada. Então, a falta dela, ela ocasiona desdobramentos na vida política, na vida financeira, na vida social de todas as pessoas da cidade. Então, não tem como deixar faltar um bem essencial como esse. A denúncia de desabastecimento de água em outras regiões de Minas é frequente também no PROCON? Sim, eu posso falar pelo PROCON de Santa Bárbara, né? Mas em conversas com outros colegas, né, que representam PROCONs de outras comarcas e mesmo com o PROCON estadual, e mesmo na mídia, a gente tem visto que a falta de água está ficando recorrente em todas as regiões do estado. Doutor Lucas, o que as investigações, então, lá em Santa Bárbara já apuraram até o momento? Sim, as investigações ainda estão em fase inicial de diligências. Já de plano, nós requisitamos informações à Copasa e também que a ARSAE, que é a Agência Reguladora Estadual que cuida do abastecimento de água no estado, que ela fizesse uma fiscalização efetiva em Santa Bárbara para identificar o problema e apontar possíveis soluções. A Copasa já respondeu com um documento muito extenso em que explica quais seriam as causas do desabastecimento tanto em agosto como em setembro, esses episódios que houve recentemente.
E também a ARSAI tem um prazo até o fim de outubro para entregar os resultados das apurações. Reunido todo esse material, nós vamos analisar e estudar qual vai ser a medida mais célere e efetiva que o PROCON estadual vai poder tomar. Porque o desabastecimento de água pode ser resultado de um somatório de fatores, não é uma coisa só, né? Exatamente, principalmente quando se tem episódios tão recorrentes assim. A Copasa, como eu disse, justificou os episódios de desabastecimento em agosto e em setembro. Mas o que ocorre é um desabastecimento constante, é uma descontinuidade na prestação desse serviço público em inúmeros episódios e que nem sempre tem a mesma causa. Então, em setembro, ela justificou que houve o rompimento de uma mesma adutora em 2 lugares. Em agosto, teve uma manutenção programada e o rompimento em outra adutora. Mas o que nós queremos com essa investigação é justamente identificar quais são as várias causas, como você mesmo pontuou, desse problema para poder encontrar soluções. E isso leva um tempo, né? Com certeza. É um problema muito complexo. A rede de abastecimento de água, de saneamento básico, demanda uma expertise técnica muito específica, trabalho de engenharia, trabalho de técnicos especializados nisso, e daí a nossa requisição à agência reguladora que cuida especificamente dessa questão, porque é o órgão que possui técnicos competentes para identificar quais são esses problemas e quais seriam as soluções possíveis. É uma ação que precisa ter muita gente envolvida, né, para resolver. Exatamente. E um diálogo institucional muito grande, que é o que o Ministério Público tem buscado fazer, junto ao município, ao PROCON municipal, à Câmara dos Vereadores, à agência reguladora ARSAI. Esse é o caminho, né, do diálogo sempre. Com certeza. O Ministério Público atualmente está no paradigma do Ministério Público resolutivo, que é aquele que busca soluções independentemente de propor ações contra determinada empresa, determinado violador. A gente tenta sempre resolver o problema da forma mais célere e mais eficaz possível. Mas quando não é possível por esse caminho... Nós temos vários instrumentos que a legislação nos dá, inclusive a possibilidade de acionar judicialmente, inclusive no âmbito do PROCON, de aplicar sanções administrativas, multa, diretamente pelo Ministério Público às empresas violadoras. A gente faz então o nosso primeiro intervalo, mas voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponto a Ponta, que hoje trata dos problemas de abastecimento de água em Santa Bárbara. Doutor Lucas, além da falta de água, existe ainda a constatação da má qualidade da água. Exatamente. Em 2014 ainda, portanto, há muitos anos, o Ministério Público propôs uma ação civil pública visando a melhoria da qualidade da água em Santa Bárbara. Fora instaurado um inquérito civil, no bojo do qual foi constatado que a água tinha um odor estranho, uma cor amarelada, e também que isso seria causado por um problema no reservatório de água, que seria de material metálico, estaria havendo oxidação e esse material estaria contaminando a água. Então foi proposta essa ação civil pública na época. Em 2021, dentro da ação civil pública, foi celebrado um acordo entre o Ministério Público, o município de Santa Bárbara e a Copasa, para ver se, de fato, iria conseguir melhorar a qualidade da água. A Copasa se obrigou a cumprir vários requisitos, a fazer a reforma desse tanque, de substituir uma parte da rede de abastecimento. E o que se constatou mais recentemente, pouco antes da minha chegada em Santa Bárbara, agora em agosto, foi que a Copasa não cumpriu com todas as obrigações e, portanto, a última coisa que aconteceu na ação civil pública foi um pedido do Ministério Público para que a multa que foi prevista no caso de descumprimento de acordo fosse aplicada. Então quer dizer que não foi resolvido o problema? Não foi resolvido. Doutor Eduardo, então é muito sério mesmo.
Isso tem que ser resolvido. Como é que o PROCON vai agir, está agindo? Bem, Cristiane, o PROCON ele tem estado em contato, né, com o escritório local aqui da Copasa para tentar apurar e realmente resolver o que está acontecendo, né? Assim como o doutor Lucas pontuou, o PROCON tem tentado de uma forma de resolver, né? A gente pode sim instaurar algum procedimento administrativo no sentido de penalizar a concessionária. No entanto, primeiro a gente está priorizando a população, está tentando resolver a situação. Então, assim, temos conversado com os representantes da Copasa, a Câmara Municipal tem promovido vários encontros, tomada de contas, audiência pública, tudo no sentido de quê? De promover esse encontro entre a população, os representantes da concessionária e os representantes do poder público, para a gente chegar num consenso e conseguir resolver essa situação. Qual o prazo para a Copasa se manifestar? A Copasa já se manifestou, tanto para o PROCON quanto para a Câmara Municipal, no sentido de que ela alega que a tubulação, a rede aqui é muito antiga. Ela, por assim dizer, herdou o sistema todo que tinha aqui da antiga Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, né? Só que quando ela fez esse contrato com o município, ela se comprometeu a fazer uma revitalização, a fazer uma ampliação, a trocar o maquinário. E o que a gente tem percebido é que nada disso foi feito. Então, se você trabalha com uma rede que já tem 50, 70 anos, cada vez mais vai haver quebras e falhas. Então, enquanto não houver um investimento maciço, tanto do município quanto da própria Copasa, para, vamos dizer assim, resolver o problema mesmo, a população vai continuar refém disso. E qual que é a posição da Câmara Municipal em relação a esse problema? A Câmara, como eu disse, ela já fez várias tomadas de conta da Copasa, já fez reuniões com os representantes estaduais da Copasa, nem só do escritório local, no sentido até de já propuseram fazer um encampamento do contrato, ou seja, nomear um interventor do município para tentar resolver o problema, já que a Copasa, nessas várias vezes que teve todas as reuniões, apresenta soluções que não são cumpridas, e estão trabalhando nisso, estão conversando nesse sentido. Então, assim, a prefeitura já tem uma ação de obrigação de fazer na justiça contra a Copasa, a própria Câmara tem uma ação, o Ministério Público tem uma ação civil pública. Então, assim, todos os poderes estão interessados em resolver. E acho que, assim, depende mais do consenso entre esses poderes e a própria Copasa nesse sentido. Doutor Lucas, quais os resultados, ou soluções o senhor espera alcançar com essa investigação? Bom, a necessidade de instauração da investigação foi justamente porque eu percebi que não havia nenhum procedimento na comarca que tratava do problema com esse escopo mais amplo, de ver o problema inteiro de descontinuidade na prestação do serviço de forma recorrente ao longo dos anos. Ou seja, é preciso um diagnóstico muito mais amplo a respeito do que é o problema em Santa Bárbara, e não exclusivamente o problema que aconteceu pontualmente no 7 de setembro, o desabastecimento que houve em agosto, mas ver mesmo qual é a causa, ou quais são as causas, diagnosticar mesmo as causas do problema de fornecimento recorrente. E a partir daí, sentar, analisar e ver quais são as soluções técnicas possíveis. Então, o objetivo principal dessa investigação preliminar é esse, contemplar o problema como um todo, de modo geral, e resolver definitivamente, porque a própria lei de concessões prevê que é possível haver descontinuidade no serviço, sim, mas apenas em casos excepcionais, em casos em que é necessário, por ordem técnica, fazer uma manutenção no sistema, ou em casos emergenciais. A partir do momento que isso se torna tão recorrente como tem ocorrido em Santa Bárbara, não é mais exceção, não está mais dentro das exceções que a própria lei prevê. Se trata de um problema de descontinuidade que fere o princípio da continuidade do serviço público e que, portanto, tem que ser resolvido.
Enquanto essa solução não chega definitiva, hoje, como que a população, o que vocês estão fazendo para essa população? Sim. A população em si, em Santa Bárbara, uma coisa que eu reparei também nesse breve período que eu estive lá, já até se acostumou com isso. Então eu conversei, por exemplo, semana passada com uma pessoa que me disse que para lavar roupa, ela sempre, antes de usar a máquina de lavar roupa, ela confere se entrou água na casa dela naquele dia, porque corre-se o risco dela lavar a roupa e depois não ter água para cozinhar, lavar a louça, tomar banho e beber. Então a população já está adaptada a esse problema, que deveria ser algo excepcional. As pessoas não têm que ficar conferindo se entrou ou não água, elas têm que contar com a continuidade da prestação do serviço e de um bem tão essencial quanto a água. E quem tem condições, quem mora na zona rural, numa área mais extensa, faz poço artesiano, instala cisterna, tudo para tentar não depender da água da Copasa. A gente faz mais um breve intervalo. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta ao último e terceiro bloco do Ponta a Ponta. O assunto é a crise de abastecimento de água em Santa Bárbara. Doutor Eduardo, a água é um assunto tão sério, né? O mundo todo vive uma crise hídrica. A sociedade também tem a sua responsabilidade, né? É importante, principalmente, que a distribuição da água seja feita com uma gestão séria e eficiente, o que parece que não está acontecendo nesse caso. Sim, Cristiane. O que a gente tem visto é que a Copasa, em que pese tem uma expertise, né, e uma experiência de longa data com a gestão hídrica, com a entrega, né, nos últimos anos ela vem falhando com isso. Não só em Santa Bárbara, mas como em todo o estado. A gente vê nos noticiários todos os dias. Hoje, de manhã, antes eu vi lá uma notícia que Pedro Leopoldo está sem água, Esmeraldas está sem água, então, assim, e há vários dias, né? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, a gente está vivendo uma crise hídrica a nível global. Então, se a sociedade não tiver um pouco de consciência, né? Se não adotar novos hábitos no sentido de consumo, principalmente no que tange a desperdício da água, que é um bem tão precioso, vai continuar faltando, vai continuar tendo várias falhas, não só em função da falha na prestação de serviço da concessionária, mas porque realmente os reservatórios, ano a ano, estão secando e não estão recompondo na mesma quantidade de posição que recompunham antes. Doutor Eduardo, como que o consumidor pode reclamar? Com relação a essas falhas da concessionária, primeiramente, é bom entrar em contato com a própria concessionária, no caso da Copasa, é o número 115, né? Se você viu que a sua torneira não está chegando água, é ligar lá e fazer a reclamação que não está chegando, até para saber o que está acontecendo. E aqui em Santa Bárbara, o consumidor pode demandar o PROCON no número 31 3832 2283, tá? Esse número também, ele é o WhatsApp, se a pessoa quiser mandar um WhatsApp para fazer alguma queixa, alguma denúncia, mas a gente pede sempre para a população que formalize a queixa, que venha ao PROCON, que agende seu atendimento, para a gente poder dar andamento, porque hoje a sociedade como um todo, não só Santa Bárbara, criou-se a cultura do exposit, né? O pessoal vai lá e faz uma postagem na rede social reclamando que está sem água, só que sem fundamentar nem nada. Então, assim, como ocorreu essa questão do feriado, o PROCON tinha consciência do que era, a grandeza do que era, entrou em contato com o poder público, a própria concessionária, né, e deu andamento naquilo que ele pôde fazer. Só que se a população não demandar o PROCON, não demandar o Ministério Público no sentido de denunciar, a gente fica até sem embasamento para poder cobrar a concessionária. Então, o que a gente pede à população realmente é para denunciar, é para vir ao órgão, fazer a denúncia, fazer a reclamação, para a gente poder dar andamento nisso.
Ô Lucas, essa parceria do MP com o PROCON é fundamental, né, para resolver essa questão. Com certeza. Todas essas parcerias institucionais, esses diálogos entre as instituições, são essenciais e principalmente quão mais complexo é o problema, né? Nesse caso específico, que é um problema que se arrasta por anos, de alta complexidade, que envolve uma concessionária de serviço público, é um serviço que é concedido pelo município à Copasa. Então, esse diálogo é fundamental, realmente. Pois é, e a gente está falando de um bem essencial, né? E a falta da água traz impactos em várias áreas, né? Impacto social, econômico, ambiental, riscos à saúde da população, né? E nesse período de calor, eu fico imaginando, assim, o que a população de Santa Bárbara está passando. Pois é um problema muito grave e é realmente assustador, porque é um bem essencial que, por força de lei, tem que ter o seu fornecimento contínuo e isso não vem sendo respeitado, infelizmente. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre os moradores, assim, como que eles estão reagindo e tentando se salvar dessa situação. Sim, bom, como eu disse, a população, infelizmente, já está adaptada a esse problema. Especificamente, nessa crise atual de água, a Prefeitura e a Copasa também forneceram caminhões-pipa com água potável, que tem que ser um caminhão-pipa específico, não é o mesmo que é utilizado, por exemplo, para regar planta e fazer lavagem de ruas. Então, houve o fornecimento de caminhões-pipa que conseguiu abastecer várias caixas d'água de várias pessoas e as pessoas estão se virando como podem. Eu queria que o senhor comentasse a atuação dos promotores de justiça para garantir os direitos dos consumidores. Sim. Minas Gerais tem uma peculiaridade muito importante na seara da defesa dos consumidores pelo Ministério Público, porque a Constituição do Estado, no ADCT, previu que o PROCON estadual passasse a integrar a estrutura do próprio Ministério Público. Então, os promotores de justiça, que já por força do próprio Código de Defesa do Consumidor e da própria Constituição Federal, já iriam atuar na defesa do consumidor, em Minas ainda acumulam a função de autoridades administrativas do PROCON estadual. E isso traz um leque de instrumentos muito amplo para que os promotores possam atuar na defesa do consumidor. Então, tanto podem ter aquela atuação clássica do Ministério Público, com instauração de inquérito civil e propositura de ação civil pública, como também é possível instaurar procedimentos como esse, que foi instaurado em Santa Bárbara, uma investigação preliminar, posteriormente um procedimento administrativo no âmbito do PROCON, em que é possível o próprio promotor de justiça, como autoridade administrativa do PROCON, aplicar diretamente sanções como, por exemplo, multas aos fornecedores que violem os direitos dos consumidores. Pois é, a Copasa, então, quais são as sanções que ela pode sofrer? Bom, pode ter no âmbito administrativo essa aplicação de multa, no âmbito judicial pode ser possível que ela seja obrigada a fazer esse fornecimento também sob pena de aplicação de multa aí na esfera judicial e a depender da gravidade da situação, essas sanções vão sempre sendo aplicadas de maneira mais grave. Tem um prazo aí para a gente tentar acalmar a população e deixar ela mais esperançosa, assim, de quando que essa solução pode ser resolvida? Sim, o prazo possível de ser previsto do cumprimento das diligências dentro do procedimento do Ministério Público. A nossa previsão é que até o fim de outubro já seja possível fazer uma análise mais detalhada a respeito do diagnóstico do problema e de quais são as soluções possíveis. A partir daí, nós vamos tentar implementar a solução na prática, mas isso depende, obviamente, da cooperação da própria Copasa e também do município enquanto poder concedente. E da população também, né? Sempre, sempre. A população que fiscaliza, que denuncia, tanto no PROCON municipal também pode procurar o PROCON estadual por meio do site do Ministério Público, da ouvidoria do Ministério Público, registrar as queixas, que nós vamos analisar, reunir todo esse material para instruir justamente esse procedimento. Porque esse é o papel do Ministério Público.
Com certeza, é a defesa do direito do consumidor, a defesa dos direitos sociais individuais indisponíveis. Agradeço muito a participação de vocês, que dê tudo certo lá em Santa Bárbara, que a água volte a jorrar. E eu agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.